Olá, pessoal. Meu nome é Eulália. Estamos começando mais uma aula da disciplina de matemática e hoje estudaremos o assunto divisão de números naturais. A divisão é a operação que nos permite repartir igualmente uma quantidade, formar grupos ou saber quantos elementos cabem em um grupo. Então, vamos a um exemplo. Nós temos 6 pipocas para dividir igualmente entre duas crianças. Quantas pipocas cada criança receberá? Vamos lá. Então, 3 pipocas ficará com uma criança, a menina, e 3 pipocas ficará com a outra criança, o menino. Como vocês podem ter visto, ficou repartido igual para cada um. 6 dividido por 2 é igual a 3. Podemos substituir o termo dividido pelo seu sinal, que é esse que vocês estão vendo. Podemos usar esses 2 pontos ou esse 2 pontos com um traço entre eles. Vamos a outro exemplo. Nós temos 9 participantes que formaram 3 grupos para uma competição. Quantos participantes cada grupo terá? Então, vamos lá. Um grupo terá 3 participantes, outro grupo terá 3 e outro grupo também terá 3. Então, são 3 grupos, cada um com 3 participantes. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3. E nós colocamos dessas duas formas na hora de escrever essa divisão. Outra informação que vocês precisam saber é que repartir é o mesmo que dividir. Se eu estou dizendo eu estou repartindo o meu lanche, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu estou dividindo o meu lanche. E quando dizemos metade, estamos nos referindo a um número dividido por 2. Ou seja, a metade da minha idade. Eu estou dizendo que a minha idade dividido por 2. Então, vamos agora ver outros exemplos para que vocês possam entender melhor. Então, pessoal, agora eu vou mostrar mais detalhado como é que vocês fazem a divisão. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pirulitos. E eu quero dividir por 3. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer grupos de 3. Então, eu vou circular aqui 3 pirulitos. Depois eu vou circular mais 3 pirulitos. Depois eu vou circular mais 3 pirulitos. Então, como vocês podem ter observado, nós repartimos igualmente. Ficou 3, 3, 3. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3, porque ficou 3 grupos. Então, a sentença é assim, é o 9 dividido para 3 é igual a 3. Esse 3 aqui é o tanto de grupo que formou. Então, nós tínhamos 9, dividimos por 3, fazemos grupos de 3. E o resultado final é quantos grupos deram. Então, deu 3 grupos. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3. Essa é a sentença. Depois eu vou mostrar como faz o cálculo. Outro exemplo é esse com os triângulos. Apesar de terem ficado um pouco tortos, mas dá para entender. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. E eu quero dividir por 4. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer grupos de 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, circula. 1, 2, 3, 4, circula. Então, 8 dividido para 4 é o que? Eu vou fazer um grupo de 4, depois vou fazer outro grupo de 4. Ficou igual, 4 aqui, 4 aqui. Então, quantos grupos formou? Então, quanto é 8 dividido para 4? É igual a 2, porque formou 2 grupos de 4. Então, pessoal, essa aqui foi a sentença. Essa forma aqui que nós já colocamos é o cálculo. Como nós fazemos? Colocamos o número 9 aqui, um traço assim, nesse formato, depois assim, e colocamos o número 3 aqui, 9 dividido para 3. Então, vocês podem fazer dessa forma aqui, faz os tracinhos
e circula os grupos. E nós vimos que o quê? Que 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, eu coloco aqui embaixo, 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Como é que eu sei que tá certo? Eu vou fazer assim. Vou colocar o sinal de vezes aqui. 3 vezes 3 é quanto? É 9. Coloco o resultado que deu aqui, 9. E o sinal de menos aqui. Então, vamos ver. Vou explicar novamente. 9 dividido para 3 é igual a 3. Como é que eu sei que tá certo? Vou colocar o sinal de vezes aqui, da multiplicação, e vou fazer 3 vezes 3. 3, você vai fazer esse vezes esse. 3 vezes 3 é 9. Eu vou pegar esse resultado 9, colocar menos, e faço 9 menos 9 é quanto? 0. Então, se aqui deu 0, é porque a resposta está certa. 9 dividido para 3 é igual a 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, pessoal, agora vamos fazer um exemplo onde já temos dois algoritmos, dois números, que é o 14. Eu quero 14 dividido para 2. Como é que nós podemos fazer? Como é que vamos resolver? Então, vamos lá. Aqui é a sentença. Para resolver a sentença, eu uso essa forma aqui, que é o cálculo. Então, vamos lá, vamos resolver. Uma forma simples, que ajuda muito no começo, para quem está aprendendo divisão. Nós colocamos esses tracinhos aqui. Coloquei 14 tracinhos. Eu vou dividir por 2. Então, eu vou fazer grupos de 2. Vamos lá. 14 dividido para 2. Fiz grupos iguais de 2. Cada grupo tem 2 dentro. Então, quantos grupos deu no total? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Então, 14 dividido para 2 é 7. São 7 grupos de 2. Então, de 2 em 2... 14 dividido para 7, 2, 2, 2, 2, deu 7 grupos. Então, 14 dividido para 2 é igual a 7. Eu estou dizendo que são 7 grupos que todos estão iguais, todos estão com 2. Então, pessoal, agora vamos resolver usando o cálculo, que é esta forma aqui. Como vocês já sabem, 14 dividido para 2 é igual a 7. Mas outra coisa que vocês precisam saber é que quando vocês forem resolver uma divisão e for de 2 números, e o primeiro número que aparecer for menor do que esse daqui, então não dá para dividir. Por exemplo, eu tenho 1, dá para dividir para 2? Não dá. Então, eu vou juntar com o número que está perto, o 4, e formou o 14. Neste exemplo aqui, vocês já sabiam que nós íamos dividir o 14 por 2. Mas vai ter outros exemplos onde vai ter 2 números. E você vai observar se o primeiro é menor do que esse aqui. Se for menor, você vai ter que juntar com esse aqui. Se não for, você resolve primeiro esse, depois resolve esse. Eu vou mostrar outro exemplo para vocês verem. Primeiro, vamos resolver esse daqui. Então, vamos lá. 14 dividido para 2. Nós sabemos que é 7. Colocamos o 7 aqui. Então, eu faço 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, que é a mesma coisa. 7 vezes 2. Esse vezes esse. Dá quanto? Dá 14. Coloco 14 aqui, a resposta que deu, 14. Então, 14 menos 14, dá quanto? 0. Então, se aqui deu 0, é porque a resposta está certa. Realmente é 7. 14 dividido para 2 é igual a 7. Nesse exemplo aqui, nós temos o número 46. Para que não tenha que fazer 46 tracinhos e assim demorar, nós fazemos dessa forma assim, esse cálculo.
Vamos resolver primeiro 4 dividido por 2, depois o 6 dividido por 2. Quando é que nós fazemos isso? Quando o primeiro número que está aqui for igual ao que está aqui ou for maior do que o que está aqui, entenderam? Se for menor, como foi no caso do número 14, nós temos que juntar tudo. Mas se for igual ao que está aqui ou maior do que está aqui, no caso 4 é maior do que 2, então nós vamos fazer um de cada vez. Primeiro divido 4, depois divido 6. Vamos lá. Então vamos lá. 4 dividido para 2, quanto é? Vou fazer 4 tracinhos, dividir para 2. Vou fazer 2 aqui, 2 aqui. Deu quanto? Deu 2, porque eu tenho 4 dividido para 2, então ficou 2 grupos de 2. Então, é 2. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Coloco 4 aqui. Aí, faço menos. 4 menos 4, 0. Agora, eu vou para o próximo. Coloco o 6 aqui embaixo. O 6 sai lá de cima e vem para aqui para baixo. E vou fazer 6 dividido para 2. Vou fazer os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir para 2. 2, 2, 2. Então, deu 3 grupos e cada um ficou com 2. Então, 6 dividido para 2 é igual a 3. 3 vezes esse 2 aqui, ou seja, 3 vezes 2, é o 3 repetindo 2 vezes, então dá 6. Coloco o 6 aqui embaixo e faço 6 menos 6. Dá quanto? 0. Então, significa que essa resposta aqui está certa, porque aqui deu 0. Então, 46 dividido para 2 é igual a 23. Significa que uma pessoa dessas duas aqui, ó, tem um 46, vou dividir para duas pessoas. Uma vai ficar com 23, a outra também vai ficar com 23. Então é isso, pessoal. Esse foi o assunto sobre divisão de números naturais. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula e tchau, tchau!